Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Acho que ela vai contar um pouco, vai dar umas dicas de M&A, né? Como que a gente consegue encontrar compradores? Ela sabe fazer isso melhor do que ninguém. Nada como ela para compartilhar com a gente essas dicas. Muito obrigada por estar com a gente. Obrigada, Maria Rita. É um prazer estar aqui. Confesso que é uma experiência diferente para a gente, porque provavelmente vocês não conhecem a IGC. Nós somos a maior casa de assessoria de fusões e aquisições do Brasil. Nós somos especialistas em transações de middle market, na verdade, normalmente empresas familiares, né? E o que a gente tem visto bastante nos últimos anos, especialmente, é o interesse especial dos nossos clientes, que são os empresas familiares, em investir em startups. Né? E por isso que eu vim aqui hoje, para contar para vocês como é que vocês fazem para fazer a saída de uma maneira estruturada, né? De uma maneira pragmática, de uma maneira que vocês consigam, como anjos, capturar o maior valor agregado dentro desse período de investimentos. Né? Então vamos lá. Falando especificamente, de maneira bem resumida sobre a IGC, nós fomos fundados em 97, de lá para cá nós concluímos mais de 150 transações, então vocês podem imaginar que se para concluir 150 negócios e M&A estatístico, né, a gente teve uma amostra aí muito grande, já vimos centenas, na verdade milhares de empresas passaram pelas nossas mãos. Por ano, em média, a gente conclui de 15 a 20 deals, e os tamanhos da nossa transação, aproximadamente 100 milhões de reais de ticket. Tá? E aí, o que acontece? A gente tem visto muito, a gente é a maior casa do Brasil que faz transações com fundos de investimento. Basicamente, quando a gente fala de investidor anjo, acho que tem 4 grandes saídas. Né? Ou você vende para um estratégico o teu negócio, ou seja, esse estratégico pode ser um estratégico nacional, um estratégico gringo, mas basicamente a gente está falando de vender uma startup para uma outra empresa. Segundo, a gente pode vender para um VC. Né? Você pode sair para para um VC um pouco mais, um anjo para um VC estruturado, vamos dizer assim. Você pode substituir a sua participação vendendo para um outro investidor anjo. Chances mais baixas disso acontecer, mas a gente tem visto. E a quarta maneira, você pode sair para o próprio empreendedor. O empreendedor recompra a sua participação, né? Sabendo que o valor da empresa é tão maior quanto mais próximo a gente chegar dos estratégicos, porque, em teoria, os estratégicos tendem a precificar melhor do que o próprio empreendedor. Né? O próprio empreendedor está ali lutando para fazer o negócio acontecer, lutando para conseguir tirar dividendos da companhia, e provavelmente ele não é um cara capitalizado a ponto de te comprar com um prêmio. Né? Então, quanto mais próximo vocês conseguirem chegar dos estratégicos, melhor. Como é que a gente faz para montar uma lista de alvos estratégicos inteligentes? Basicamente, você tem, de um lado, os compradores óbvios, TOTUS, né, os nossos amigos que estavam aqui, Croton, são as empresas que a gente sabe que normalmente compram startups e esses são os nomes que todo mundo sabe. Né? Como é que a gente faz para chegar nos nomes que a gente não sabe? Basicamente, tem um grande grupo aí de compradores não óbvios, que são exatamente essas empresas familiares, são essas empresas de middle market. São esses caras que estão crescendo bastante, que têm reinvestido nos seus negócios, que são empresas de dono, que são empresas que têm um processo decisório muito rápido, são empresas que têm uma lucratividade alta, né? E que têm olhado com um carinho muito especial para startups. Adicionalmente, quem são os outros compradores não óbvios? São pessoas físicas, que já ganharam muito dinheiro fazendo serviços ou produtos correlatos no passado com o que a startup faz agora. Como é que a gente faz para chegar nesse pessoal? Basicamente, a gente tem que pensar de trás para frente, né? Então, o investidor anjo, em teoria,
ele deveria, quando entra numa companhia, ele já deveria procurar a saída, que é muito parecido com os fundos de private equity fazem. Não adianta você ter uma empresa maravilhosa, que tem um potencial de crescimento brilhante, se você na entrada não sabe para quem você vai vender, porque senão você não consegue ganhar dinheiro. Para chegar nesses investidores não óbvios, basicamente, networking, ranking de crescimento, cadeia de suprimento, associação, sindicatos, sites especializados, tem que sair do lugar comum. No lugar comum, você vai encontrar compradores que já têm uma cabeça de aquisição em série, que já tem múltiplos dados, que já tem as coisas muito engessadas. Vocês têm que achar quem é o cara que vai me pagar num múltiplo interessante, num preço premium. E muito provavelmente está dentro do grupo de compradores não óbvios. Quais são as principais teses de investimentos desse pessoal? Ou eles têm medo, e eu vou fazer essa aquisição agora, ou eu vou atacar alguma ineficiência que eu tenha. Algum sistema que não está rodando direito, algum processo meu que não está 100% e que via uma startup eu consigo fazer isso. Essas são as duas principais teses de investimentos para quem está comprando. Hoje no Brasil, não sei se vocês sabiam, são mais ou menos 200 fundos de private equity. Né? Então tem 200 casas especializadas em investir em empresas dos mais diversos tamanhos, seja os VCs, aqui de baixo, seja os fundos de private equity convencionais. Alguns deles investem tanto em private equity convencional como em VCs. Por exemplo, o DGF é um dos fundos mais tradicionais brasileiros, é um fundo que investe desde tickets mais baixos, né, até tickets mais altos, tipo 30, 40, 50 milhões de reais por transação. Dentro da empresa que vocês estão analisando, quais são os fundos especializados? Ou seja, se é uma empresa de tecnologia, tem um grupo grande aqui de VCs que só olham tecnologia. Por que não se aproximar desse grupo? Por que não entender como eles pensam? Se eu estou investindo em algo, em uma startup que tem uma tecnologia ou que está mais focada para a educação, tem fundo específico que só olha para a educação. Então, vale muito a pena, enquanto você está no processo de investimentos, enquanto você entrou no negócio, se aproximar desses potenciais fundos. Esses fundos podem ser uma alternativa para a sua saída, né? E pegar inteligência com eles. O que você olha? Quais são essas perguntas que apareceram aqui, como é que se dá saída, como é que se resolve um problema, cash in, cash out, como eu saio, quais são os principais pontos de um shareholders agreement, o que você me exige, quais são as métricas do earnout, que isso tudo tem que estar muito claro. Isso você já consegue ir aprendendo ao longo dos anos em que você está dentro da companhia. E aí, falando especificamente como anjo, chega um ponto que você já tem um relacionamento tão bom com esses VCs que naturalmente, quando você já olha para uma companhia, você fala, puxa, isso daqui tem a cara daquele VC, isso daqui tem a cara daquele ali. E as saídas vão acontecendo de maneira mais natural. Como é que um fundo investe? Basicamente, ele pensa de trás para frente. Ele fala o seguinte, para quem que eu vou vender esse negócio depois? A gente está cansado de ver, lá na IGC, empresas muito, muito interessantes que a gente olha e fala assim, caramba, esse negócio é sensacional, cresce, pô, o cara inventou a roda aqui. E aí a gente faz a pergunta para o empreendedor. A gente pergunta para ele o seguinte, cara, quem que é a tua inspiração? Quem que é você fora do Brasil? Quem que é você nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos tem tudo. Não é possível que não tenha uma empresa igual à sua. O cara fala, não tem ninguém. Bom, quem que você acha que poderia te comprar? A gente pergunta para eles. Puta, não sei. É um problema.
se o próprio empreendedor não sabe para quem ele vai vender aquele negócio, quem poderia comprar, vira um problema. E se o fundo, VC ou anjo entra numa empresa e tem dúvida sobre a saída, a precificação deveria ser descontada, porque você tem um risco muito grande. Unique é um pouco complicado, né? Como é que é o modelo de negócios do meu comprador? Isso que o pessoal falou aqui no na última conversa, no painel, faz muito sentido, né? Por que a minha startup complementa o meu comprador? Que problema eu estou resolvendo do meu comprador? Eu tenho 3, 4, 5 anos para ajudar o empreendedor a guiar o negócio dele para ser absolutamente encaixado com o modelo de negócios do comprador. Então, você tem que usar esse tempo como investidor para entender a sua saída, para entender como é que você pode complementar, como é que você pode moldar o negócio que você investiu, né? E muitas vezes isso não é fácil, porque você tem que convencer o empreendedor a virar, às vezes, um modelo, uma estratégia, um racional que ele não está acostumado a fazer. Mas você, como anjo, deveria pensar no futuro dessa companhia, na perenidade dessa companhia, na sua saída e ir transformando essa empresa. Como é que eu faço para deixar essa companhia mais atraente para o meu comprador? O cara tem que olhar, gente, tem que brilhar o olho. O cara tem que olhar e falar, caramba, esse negócio aqui é o que eu preciso comprar. Esse negócio aqui, pô, vou precificar, sei lá, 1000 vezes EBITDA, 2029, entendeu? Porque eu preciso ter esse negócio. Só que não acontece do dia pra noite, né? Vocês têm que estar preparados. Lembra que o comprador, ele não compra problema. Ninguém quer trazer problema para dentro de casa. Ele já tem muitos problemas para resolver. Toda empresa no Brasil, não existe um CNPJ no Brasil que não tenha contingência. Toda empresa brasileira tem contingência. O cara que precisa comprar uma startup, ele não vai querer comprar uma contingência. Ou para somar a contingência que ele já tem dentro de casa. Então, vocês têm que estar muito preparados com isso. A contabilidade, idealmente, igual ao gerencial. A gente vê muito isso. O sujeito fala, olha, Flávia, eu tenho aqui a minha contabilidade, que é o número que eu uso para pagar o imposto, mas a realidade é essa daqui, ó. É esse número aqui, tá? E eu quero ser precificado em cima da realidade, não da contabilidade. Aí a gente tem um problema, né? Então, usem o tempo que vocês estão dentro das empresas para ir arrumando isso. Evita problema trabalhista. Pô, só tem PJ dentro da empresa. É um problema. O comprador não vai comprar PJ. Entendeu? Tem que organizar, tem que estruturar. Pagamentos de impostos e tributos tem que estar em dia. Startup acabou de nascer. Não é possível. Tem que saber a hora de sair. É importante vocês irem monitorando o mercado. Acontece muito de gente que fala o seguinte, pô, eu tô sendo abordado aqui por um comprador, mas eu não tô pronto ainda. Esquece. Se você não tá pronto ainda e o mercado tá querendo te comprar, vende. Vende porque é a hora. Você conseguir acertar o momento que a tua empresa está preparada com o momento que o mercado vai te comprar, chance assim, 0. Muito, muito difícil. Então, entre escolher o momento da empresa e o momento do mercado, fica com o momento do mercado. Outra coisa, histórico saudável de crescimento. Não adianta vocês irem a mercado com um passado recente muito ruim, né? Senão parece que você está vendendo um sonho. É um negócio, é um trabalho hercúleo. Já é difícil você fazer uma saída bem feita num múltiplo interessante e ganhar dinheiro. Se você vai tentar sair da companhia num momento onde os números não estão colaborando, a não ser que você seja procurado, segura mais um pouquinho. Vai ao mercado no momento onde os números ajudam, onde você está crescendo, onde você consegue contar uma história boa, né? Ninguém vai comprar uma companhia
por melhor que seja o produto ou a solução, que está embicando. Você vai falar, olha, os últimos 6 meses foram muito ruins, mas os próximos 6 meses vão ser muito bons. É uma tese estranha, né, para um comprador. O cara vai olhar e vai falar, bom, então eu te compro daqui 6 meses. Né? Então, o momento de mercado, idealmente, quando os números estão colaborando, quando a empresa está crescendo, quando vocês conseguiram trazer uma carteira de clientes boa, quando você tem uma história bacana para contar. Quais são as métricas financeiras analisadas pelos investidores? Basicamente, você tem que fazer projeções de crescimento, mas essas projeções elas têm que, idealmente, ter premissas alteráveis. O comprador ele vai querer fazer a simulação dele. Né? Ele é um cara, não existe bobo no mercado. Esse é um cara que vai olhar e vai ter senso crítico, vai falar, tá bom, deixa eu criar o meu cenário aqui. Então tem que ter uma maneira do comprador fazer a simulação dele. Né? Elas precisam ser realistas. O que a gente fala muito com os nossos clientes é o seguinte: não vamos ficar vermelho na frente do comprador, entendeu? As premissas elas têm que ser realistas. Eu diria assim, as premissas têm que ser otimistas no limite do realista, sabe? Assim, você não tem que vender um negócio muito ruim, né? Obviamente, você não pode ser. A gente tem cliente que é pessimista, que a gente tem que dar uma injeção de ânimo no cara. O cara entra em modo avião e ele acha que a empresa dele é péssima. Aí não vai vender, né? Você tem que vender um negócio que, você se encanta. Então, as premissas, elas têm que ser otimistas, mas você não pode ficar vermelho na frente do potencial comprador, porque o cara vai te questionar. Né? Outra coisa, você conseguiu trazer essa empresa do zero e chegou num patamar interessante. O que você precisa para fazer a empresa sair daqui para cá? Quanto você precisa? Para onde vai o dinheiro? Né? Porque é importante você, como anjo, pensar na sua saída, mas é importante você, como anjo, pensar na perenidade da empresa. Essa empresa ela tem vida para frente, ela tem vida futura. Né? Então, entender o uso dos recursos, o tamanho do cheque, o que precisa, quais são os desafios e ser transparente com o cara que está te comprando. Fala assim, olha, eu trouxe até aqui, a empresa saiu dessas características e hoje, olha aqui onde a gente conseguiu chegar. Mas para chegar aqui, a gente precisa de mais X milhões de investimentos, a gente precisa implementar um sistema que é dessa maneira. Então, vocês têm um raio-x da companhia. É legal vocês serem transparentes com quem está comprando. Né? EBITDA margem. Tem muito empreendedor que não tem noção do que é EBITDA, por incrível que pareça. Você tem que ensinar para ele. Fala, EBITDA? EBI? Não sabe. Eles não sabem o que é isso. Então é importante ter na cabeça e colocar na cabeça do empresário essa métrica, porque querendo ou não é como ele vai ser avaliado. Retorno sobre capital investido. Conta básica. Né? Você vai passar esse negócio em teoria para frente, o cara que está comprando, ele também vai querer fazer dinheiro. Né? Então, ele também vai fazer a conta de ROIC. Endividamento. Tem gente que fala assim, pô, a empresa está endividada, já não vou olhar. Se você tem um nível saudável de dívida, que é condizente com o tamanho daquela empresa que você tá administrando, uma dívida é ok. Uma dívida alongada, uma dívida com algum banco de fomento, isso é interessante. Né? Tem que olhar o tamanho da dívida. Se for muito grande, esquece. Mas se for uma dívida inteligente, não tem problema nenhum. Alguns outros pontos que são muito importantes, que são analisados pelos investidores. Histórico de sucesso. Então, eles vão querer analisar os indicadores e a evolução dos números. Eles vão querer entender como que o time lidou com as adversidades que aconteceram, porque sem dúvida aconteceram muitas e vão ter muitas histórias para contar. E isso é muito interessante de se ouvir, né? Porque querendo ou não,
o comprador está apostando no time, ele está apostando naquelas pessoas. Ele vai investir milhões de reais naquele time, né? Equipe extremamente vencedora para execução. Então, o time que está ali tem que ser complementar, tem que ter um bom cara técnico, tem que ter um bom cara comercial. Se for todo mundo com o mesmo perfil, talvez seja um problema, né? Motivação do negócio com crescimento. Aquela equipe que está ali tem que estar engajada, e isso é muito, assim, às vezes o empreendedor, a gente vê demais, né? O empreendedor que fala, poxa, já tive 4, 5 rodadas de investimentos, a minha empresa está crescendo. Aí eu falo com ele, eu pergunto para ele, falo, cara, e você? Você ganhou dinheiro? Todo mundo já ganhou dinheiro. E você, empreendedor, você já fez tua grana? O cara fala, não, eu ainda não. Eu ainda não tive meu cash out. Que foi a pergunta, o pessoal da TOTS comentando, né? Pô, aí todo mundo tá rico e o empreendedor tá lá. Mas o empreendedor acredita. O empreendedor tá motivado, né? E isso faz sentido. Saída futura. De novo, tem que ter o comprador. Se você vende o teu negócio falando o seguinte, cara, essa daqui é a empresa, seja para o VC, seja para o estratégico, você tá vendendo o teu negócio aqui, e lá na frente quem vai te comprar são esses, dá um conforto tremendo para quem está olhando o negócio. Porque se der alguma coisa errada, ele sabe para quem ele vai vender. E isso é precificado, isso é múltiplo. E por fim, a empresa tem que estar muito organizada e com baixo nível de contingências, né? Contingência é um negócio que, infelizmente, tem transação no Brasil, onde o tamanho da contingência é maior que o preço. Então, inviabiliza um M&A. Não tem como você fazer um deal assim, né? Você vai deixar mais dinheiro na mesa do que colocar no bolso. Então, a transação vai por água abaixo e não fecha. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada pela atenção. E se alguém tiver alguma dúvida, a gente está aqui à disposição. Sobre EBITDA, 3, 5, 7%, algumas 10, 11 em casos excepcionais. Você vê alguma métrica hoje de setor que você tem acompanhado, como que o mercado está reagindo, se você tivesse uma visão de diferentes nichos mercadológicos? O múltiplo ele é tão mais alto quanto maior for o potencial de crescimento daquela companhia, menor o problema, menor a contingência e mais previsível a saída, falando como cabeça de investidor. Então, as transações que a gente faz que tem múltiplos double digit são as transações de empresas que cresceram bastante, mas que ainda têm um baita caminho pela frente. Se é uma empresa que está estagnada, o cara está lá há 3, 4 anos, cresce 1%, diminui 2%, tudo sempre tem uma justificativa, né? A gente teve um problema, sempre tem uma história por trás. Mas sendo pragmática, assim, se a empresa não tem crescimento, o múltiplo é descontado. Deals de tecnologia tem múltiplos mais altos, os múltiplos são próximos, são de 7 para cima, deals de tecnologia. Deals de indústria, mais próximos de 5. Serviços, depende o quanto que o negócio tem de receita recorrente. Quanto maior o percentual, a participação da receita recorrente, maior o múltiplo. A gente tem feito bastante transação recentemente de agronegócio. O agronegócio tem múltiplos muito altos, comparáveis à tecnologia. Eu diria assim, as transações que realmente é incontestável, os setores, vamos pensar assim em termos de múltiplo, educação, os múltiplos são mais altos, tecnologia, os múltiplos são mais altos, agronegócio, e dependendo do nicho, saúde. E aí quando você consegue combinar as duas coisas, putz, é perfeito, porque você tem uma empresa de tecnologia para o agronegócio, uma empresa de tecnologia para a saúde, ou tecnologia para a educação, você junta o melhor dos mundos, né?
Normalmente é isso que a gente vê. E tem, por último, um fator que é determinante, que é o seguinte: tem que ter competição, né? Se o comprador sabe que ele está sozinho, chute na canela. O cara vai ser esperto ali, né? Você, como comprador, também faria isso, né? Então, quanto maior o nível de competição de um processo de saída, maiores os múltiplos, porque o sujeito tem medo de perder. Basicamente é isso. Você está disposto a pagar mais caro por um negócio que você tem medo de perder. Então, tem um componente de competitividade também. Flávia? Boa tarde. Parabéns pela apresentação. Eu conheço um pouco do trabalho da firma de vocês. Realmente é uma das mais destacadas aí. Queria só fazer um comentário que vocês têm feito operações pequenas, de aquisição de startups pequenas? Depois a gente tem ajudado os nossos clientes, empresas familiares, nas aquisições de startups, sim. Mas a gente, até por uma questão de FIIs nosso, né, o Success Fee, geralmente fica inviável contratar um M&A advisor para fazer uma transação de startup. O que a gente tem feito é olhado as startups do ponto de vista do comprador. Então, o nosso cliente normalmente vem e fala: pô, olhei 2 empresas aqui que eu achei muito interessante. Posso pedir sua ajuda para analisar essas companhias? Como compradores, mas não como vendedores. Buyer side. Buy side. Um ponto que você comentou ali, assim, que eu acho que para o ponto nosso aqui de investidor anjo, normalmente nos primeiros anos de uma startup, quando ela pode ser adquirida de 3 a 5 anos, dificilmente o EBITDA é a principal métrica para precificação, para valuation. Sim, sem dúvida. Porque às vezes ele pode ser não existir. A gente vê muito isso, por isso que complementaridade de serviços ou de produtos dentro do portfólio que o comprador já tem faz muito sentido. Agora, quando eu falo EBITDA, é assim: o empreendedor tem que saber o que é EBITDA, né? O empreendedor tem que estar educado para falar de EBITDA, porque em algum momento da vida dessa empresa ele tem que saber o que é um EBITDA. Talvez não no momento da entrada, certamente não no momento da entrada, mas talvez no momento da saída, mas para frente, quando você vai vender, as pessoas estão aqui mirando fazer dinheiro, né? E dinheiro tem uma correlação com o EBITDA. Então, o empreendedor tem que saber o que é. Às vezes não vai ser precificado em cima de EBITDA, mas é muito estranho um empresário que não sabe o que é isso. A minha pergunta é: nos casos que vocês, algumas empresas que vocês assessoraram o comprador na compra de alguma startup, essa foi a principal métrica? O nosso cliente fez uma projeção de fluxo de caixa, já estava gerando uma receita, né? Em um dos casos recentes que a gente fez. Mas eu te diria que, assim, o principal motivador dessa aquisição foi o medo, né? Porque a startup estava fazendo de uma maneira diferente aquilo que ele já faz há 50 anos. Então o cara comprou quase como um hedge, sabe assim? Eu vou colocar aqui debaixo da minha asa, eu vou ir monitorando, pagou um preço interessante, mas estava com medo do futuro. Ele falou assim: bom, se o meu negócio um dia parar de crescer, eu já estou debaixo, eu estou com uma outra operação que tem tudo para dar certo. Então foi quase que um hedge da operação dele. Gente, obrigada. À disposição. Muito obrigada, Flávia. Acho que a Flávia traz para a gente uma visão incrível, né, que a gente às vezes não pensa. Eu não tenho o número, a Flávia deve ter, mas qual é o percentual de empresas familiares no Brasil? É uma coisa gigantesca. São empresas muito maiores do que a gente imagina, que tem um potencial bastante grande de serem possíveis compradores das nossas startups. Então, acho que é muito bacana a gente perceber isso e ver esses momentos.